Como você pode descobrir se você tem algum problema psicológico? Eu me chamo Gustavo, sou formado em psicologia e este aqui é o meu canal Comportamento e Pensamento. Seja muito bem-vindo e vamos para o conteúdo. Bom, antes de tudo, o que que eu estou querendo dizer com um problema psicológico? Eu não estou querendo dizer necessariamente um transtorno, mas um problema no sentido um pouco mais amplo e, inclusive, dentro da linha de raciocínio que leva à construção do conceito de transtorno. Então, esse problema psicológico que eu tô falando, ele, vai para uma via dos chamados 4Ds. O que que são esses 4Ds? Antes de falar deles, eu vou também levar até a construção do raciocínio que leva à elaboração desses 4Ds. Primeiro, como é que eu sei que por que que eu não vou por uma via meramente estatística para saber se uma pessoa tem ou não um problema psicológico? Bom, que eu quero dizer por uma via estatística? Vamos dizer que tem um desvio da média, né, 9 a cada 10 pessoas fazem o comportamento X, a 10ª pessoa não faz, portanto, ela tem algum transtorno ou algum problema psicológico. Como é que eu não por que que eu não deveria ir meramente para essa via? Bom, em primeiro lugar, porque às vezes em uma sociedade aquele que diz todo o comportamento do restante é aquele que está melhor executando alguma coisa. Vamos pensar, por exemplo, no basquete. A maioria das pessoas joga basquete de uma forma mais ou menos. Alguns vão jogar muito mal e alguns vão jogar muito bem. Se eu vou meramente por um conceito estatístico para decidir que aquela pessoa tem um problema no comportamento, tem um problema psicológico, isso não faria sentido. Aí os grandes jogadores de basquete seriam, só por serem desviantes da média, caracterizados como alguém que tem um problema, quando na verdade o que eles têm é uma vantagem. É claro que depende um pouco do ambiente, mas dificilmente não dá para dizer que não seria uma vantagem. Então, essa é uma das razões do porquê essa via meramente estatística não funciona como fundamentação para um problema ou um transtorno psicológico. E eu estou usando aqui de uma maneira um pouco intercambiável, mas problema não é necessariamente transtorno. Por exemplo, uma pessoa pode ter uma tristeza muito grande e não ter características suficientes para ser diagnosticada com depressão. Já outra pessoa pode ter. E aí esse problema se torna um transtorno. Entendeu a diferença? Só para reforçar um pouquinho esse ponto. Mas voltando então ao raciocínio, um outro problema em levar em conta meramente uma questão estatística para saber se há ou não um problema psicológico é a questão de qual seria exatamente o limiar, qual seria a linha de corte para mim dizer as pessoas que estão daqui para cá têm problemas, daqui para cá não tem. E assim por diante, se eu fosse vendo um pouco mais a fundo isso, eu poderia encontrar mais problemas e ir para uma maneira de raciocínio meramente estatística. Mas aí, indo para uma outra linha de raciocínio, eu poderia ir para uma questão biológica. Então, por exemplo, um problema reprodutivo, se a pessoa tem alguma dificuldade reprodutiva, ou alguma dificuldade biológica, ela então seria portadora, teria algum problema psicológico ou algum transtorno psicológico. Essa linha de raciocínio é falha também, por quê? Porque, de fato, alguns problemas ou transtornos levam a uma certa dificuldade ou alguma questão biológica ou reprodutiva, mas outras não. Por exemplo, uma pessoa quando ela se torna padre, ela reduz drasticamente a chance dela de deixar descendentes, por conta por conta do voto de castidade. Agora, ser padre não é um problema psicológico, dificilmente alguém concordaria que seria um problema psicológico ou um transtorno psicológico. Assim como poderia ir por uma via, bom, uma via estatística ou uma via biológica, ou então poderia ir por uma via, de sofrimento, mas existem alguns problemas ou alguns transtornos que não necessariamente causam sofrimento ao indivíduo. Por exemplo, não necessariamente alguém que tenha ou, para dar um exemplo ainda mais claro, uma pessoa com um transtorno de personalidade antissocial, que é conhecido como psicopata, dificilmente vai considerar que tem um problema ou tem um transtorno, mesmo que essa pessoa nitidamente tenha um problema ou um transtorno. Então tem essas vias de raciocínio que elas acabam sendo meio falhas. E o que então me leva a concluir que a pessoa tem ou não algum problema ou eventualmente algum transtorno?
Aí entra os 4Ds que eu mencionei lá no início, que pega um pouquinho de cada coisa. Eu vou explicar melhor, de que forma. Bom, os 4Ds eles misturam um pouquinho o inglês com o português, porque eu vou ter, por exemplo, o de-stress. O que que seria o de-stress? Dentro do estudo do estresse, existe esse conceito de que o estresse, ele não necessariamente é negativo, ele pode ser inclusive positivo, ele pode impulsionar o sujeito a um crescimento pessoal, um crescimento profissional, que é o chamado eustress. Agora o de-stress é quando é um estresse negativo. E esse estresse negativo é como se fosse um nível de sofrimento. E esse nível de sofrimento é uma das variáveis relevantes para a gente considerar um problema, um transtorno psicológico, apesar das ressalvas que a gente fez um pouquinho antes com relação a isso, né, no ponto, por exemplo, do psicopata. Ou daria para pensar também alguém numa fase maníaca do transtorno de humor bipolar, que a pessoa ela ficaria muito eufórica, muito e dificilmente naquele momento estaria considerando que teria um problema. Então, tem esse primeiro D, que é o D de stress, a gente tem o segundo D, que é o D de desvio. Então aí tem essa misturada, como eu disse, do inglês e do português, esses Ds, e o desvio entra de novo a questão que a gente também fez a ressalva do desvio à média, porque geralmente a maior parte dos problemas ou transtornos psicológicos não são partilhados por um grande número, pelo menos não pela maioria das pessoas, porque às vezes por um grande número, dependendo do que a gente tome por um grande número, pode ser dizer que sim. Por exemplo, no Brasil, pensando-se no transtorno de ansiedade generalizada, que é o que a gente fala no senso comum de que é ansiedade meramente, mas tem vários tipos de ansiedade, e a ansiedade generalizada é uma delas, que é basicamente aquela pessoa que tem um basal um pouco mais ansioso. Esse transtorno, ele ocorre em aproximadamente uma a cada 10 pessoas no Brasil. Então, tem um grande número aí de pessoas que estão partilhando dele, apesar de não ser a maioria das pessoas. Então, há uma certa característica de desvio. Então, desvio, distress, que mais? Danger, entra uma outra pegada no inglês aí, que é o transtorno ele causa algum tipo de perigo ou para o indivíduo ou para aqueles que o circundam, para a comunidade, para a sociedade em torno dele. Então, por exemplo, se vocês pensarem numa pessoa e aí indo para um exemplo de transtorno novamente, para uma pessoa depressiva, essa pessoa talvez ela represente um certo perigo no sentido de fazer algo contra a própria vida dela, no sentido de ou então pensar numa pessoa com um transtorno de personalidade borderline, talvez essa pessoa represente um perigo aos outros, no sentido de pegar o carro e sair dirigindo de uma maneira muito imprudente ou algo nesse sentido. Então a gente tem o distress, o desvio, o danger e também a disfunção. Aí voltamos um pouquinho para o português novamente. O que que seria essa disfunção? De alguma maneira, o transtorno ou o problema psicológico, lembrando que os 2 não são necessariamente a mesma coisa, e que um problema não necessariamente é um transtorno, né. Para ser um transtorno, a gente tem que ter várias características que englobam ele. Mas, de alguma maneira, o problema, ele gera também uma disfunção. Então ele gera algum tipo de prejuízo na minha rotina, ele gera algum tipo de prejuízo na maneira como eu faço as coisas, ele gera algum tipo de prejuízo na maneira como eu me porto. Então eu tenho esses 4Ds e de alguma maneira, se eu tenho algum problema ou algum transtorno psicológico, eles vão estar mais ou menos presentes nele. Vamos tentar pensar num exemplo prático, novamente indo para transtorno, só para ficar um pouco mais didático. Vamos pensar numa pessoa com um transtorno de ansiedade generalizada. Essa pessoa, ela vai ter um desvio, no sentido de que ela não é a maioria, apesar de ser um número bastante significativo. Essa pessoa, ela vai ter algum tipo de distress, obviamente, ela vai estar em um grau de sofrimento por ter aquela ansiedade. Ela vai ter algum nível de disfunção, talvez ela não consiga executar tão bem alguma tarefa que outra pessoa sem ansiedade executaria de uma maneira mais tranquila ou de uma maneira que gerasse menos incômodo para ela.
E, claro, a gente vê um pouco menos aí, talvez, o danger, mas de alguma maneira ele também está presente. Talvez a pessoa tenha um risco um pouco maior de ter alguma explosão de raiva por conta de ansiedade ou algo nesse sentido. E se a gente fosse pegar algum outro problema ou algum outro transtorno, lembrando por uma última vez que eu não estou tomando os 2 como sinônimos aqui, a gente poderia ver algum grau desses 4Ds presentes neles, apesar das ressalvas também que a gente tem para cada um deles, principalmente quando tomados em sua dimensão isolada, cada um por si. Mas os 4 juntos, de alguma maneira, têm ali um bom grau de credibilidade para caracterizar para a gente alguém que tem algum tipo de problema ou mesmo eventualmente um transtorno psicológico. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar teu like, teu comentário, compartilha com algum amigo teu que talvez tenha, vá se beneficiar de alguma forma em assistir, e eu agradeço pela tua audiência. Até mais.